Letícia e hoje eu convidei mestre em Direito, José Mário Tafuri. Foi meu primeiro professor no primeiro trimestre da faculdade. Hoje iremos falar sobre responsabilidade civil, mas eu vou deixar para ele se apresentar. Professor? Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui e poder, na verdade, contribuir, né, para esse trabalho maravilhoso que é você passar conhecimento para as pessoas, né? Esclarecimento sobre direito é muito bacana. Eu sou José Mário Tafuri, sou advogado e sou professor de Direito Civil, né? Atualmente estou na Faculdade Pan-Americana. Estou disposto aí, estou à disposição para você perguntar se eu tiver altura, né, para responder, vamos ver. Responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Bem, nós temos que ter uma premissa maior para analisar no sentido de que o direito ele tem como função primordial manter a paz social. Então, isso vem lá do direito romano, aquela questão de dar a cada um o que é seu. Então, eu tenho que respeitar o próximo, eu só tenho direito àquilo que de fato me pertence, enfim. Sim. Então, com isso, eu mantenho uma segurança. Agora, a partir do momento em que uma pessoa me lesiona ou até tenta me lesionar nos meus direitos, seja na minha integridade física, moral ou até no meu patrimônio, o direito me ampara, Sim. né? E aí eu posso buscar ah, uma uma satisfação, né? Uma reparação, melhor dizendo, do direito, né? Para que volte aquele status quo ante, né? Porque da mesma forma que todo mundo tem direitos e deveres, a gente tem que correr atrás do que é nosso. Como um exemplo, eu tô trabalhando, paguei caro sobre um objeto, independente se é um celular, se é um carro, e chega alguém com uma má intenção e vai lá e destrói aquilo que eu batalhei para ter. Isso. Então, assim, a gente precisa correr atrás do que é direito nosso. E a minha próxima pergunta, professor, será qual que é a diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva? Bom, a partir do momento em que nós temos um direito a buscar uma indenização, uma reparação do dano, eu tenho como base, em primeiro lugar, a culpa. Ou seja, a culpa em sentido amplo, ou seja, culpa em sentido estrito e dolo. Então, quando alguém ele pode me danificar, me machucar dolosamente ou culposamente, né, através da negligência, da imprudência e da imperícia, né? Então, diante disso, a primeira teoria que nós temos, e no Brasil, no direito civil é a regra, eu falo isso porque no direito do consumidor é exceção, mas a responsabilidade subjetiva ela tem base na culpa. Então, a vítima, além de ser vítima, ela tem que comprovar que o outro agiu com Sim. dolo, com culpa. Então, isso se torna, em algumas vezes, injusto, porque o cara, vamos supor que ele seja atropelado, ele está lá no hospital, ele está imóvel, Sim. imobilizado. Quem que vai procurar para ele as provas, não é? Sim. Às vezes eu preciso de um laudo técnico. Quanto custa um laudo técnico? Eu não tenho condição. Mas essa era a teoria base que nós temos, que era chamada responsabilidade subjetiva. No Código Civil de 2002, essa responsabilidade ela, ela, ela é minimizada passando a responsabilidade objetiva, mas daí baseada na teoria do risco. Então, as atividades que envolvam risco de dano, a pessoa responderia objetivamente, não é? Coisa que é regra nas relações de consumo, Sim. não é? Então, a responsabilidade objetiva para nós, ela teve um longo tempo de caminhada e a passos muito lentos. Nós tínhamos em acidentes aéreos, responsabilidade em acidentes em estrada de ferro, nos contratos de transporte, mas era muito esporádico, eram leis especiais. O código era todo ele subjetivista. E a Constituição Federal traz para nós, em 88, essa responsabilidade objetiva, mas daí, nas atividades de serviço público,
Mas isso já trouxe para nós uma noção melhor e mais moderna do direito, que o Código de Defesa do Consumidor, 2 anos depois, pegou. E o nosso Código Civil agora que abraça e só nas atividades de risco. Aí nós temos a responsabilidade subjetiva, a vítima tem que provar a culpa. Já na responsabilidade objetiva, o ônus da prova se inverte. Quem tem que provar que agiu conforme o direito, parará, é o causador do dano. A minha próxima pergunta, professor, é quais são as principais elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil? Bom, nós temos 3, em regra geral. O primeiro deles é a conduta, né? O causador do dano. No caso, é a conduta que será analisada. No final dessa linha, nós temos o dano. O que nós precisamos é um terceiro elemento, que é justamente o que liga a conduta ao dano, que é o nexo de causalidade. Um exemplo, a gente pode se dizer, vamos se dizer assim, vamos pegar ali uma família, tá tendo ali uma festa, um churrasco no final de semana, e uma das crianças que tá nessa festa inventar por que a gente não vai brincar com estilingue e acabar acertando um carro ou o vidro de uma janela? Aí como é que a gente vai fazer? Como é que... Aí fica aquela coisa, como é que eu vou comprovar? Se é os pais ou... Por que e também, né? Porque são incapazes, está falando? Quando é nesse caso. A responsabilidade dos incapazes, ela existe, está lá no 928 do Código Civil. O incapaz, ele responde por seus atos. Só que quem irá arcar com a responsabilidade, em regra, são os pais. Mas é o patrimônio do incapaz que vai pagar o custo, o dano. Se ele tiver patrimônio, se ele não tiver, é o patrimônio dos pais. Não é? Daí nós temos, em algumas situações, até emancipações adiantadas justamente para os pais tirarem a responsabilidade em relação aos filhos. Então, gente, não ataque pedra na casa dos outros. Não façam isso. É errado. E a minha próxima pergunta é: em que situações a responsabilidade civil pode ser excluída ou atenuada? Bom, no direito penal nós não temos as excludentes de licitude lá? Isso. Legítima defesa, tal, estado de necessidade, né? Sim. Então, no direito civil nós temos algo semelhante, é o artigo 188. Ele diz lá para nós que são excludentes, né? Excluem a responsabilidade, a legítima defesa, o estado de necessidade e também você tem situações de caso fortuito e força maior como excludentes. Então, você tem um campo de prova justo para você ser excluído de uma responsabilidade. Pois o caso fortuito é força maior, por exemplo, não está escrito isso no artigo, né? Porém, você percebe o caso fortuito e a força maior trabalham com imprevisibilidade, né, em regra. O caso fortuito é aquele em que surgiu o imprevisto. Como você ouve às vezes na conversa, surgiu o imprevisto, não pude vir. Sim. Mas que imprevisto foi esse? Furou o pneu do carro, quebrou o carro, né? Eu tive uma situação em casa que eu não consegui sair, enfim. Esse é o chamado caso fortuito. Se comprovar que era imprevisível e eu não pude, né, eu não colaborei com nada para que aquilo ocorresse, eu teria uma excludente de responsabilidade. Na força maior, na verdade, a conduta é previsível, porém o resultado é imprevisível. Então, por exemplo, uma greve, tá anunciada uma greve dos ônibus, né, do transporte coletivo, ok? Aí no dia seguinte, nesse dia que está anunciando a greve, eu tenho um compromisso. Se eu perder esse compromisso, eu vou ter que pagar uma multa, por exemplo. Não é? E aí eu vou para pegar no dia seguinte ônibus, eu achava que era uma parte só do transporte coletivo, no fim fechou tudo. Aí eu não pude. Então isso é força maior, não é?
Você encontra manifestação na rua, Sim. que você não consegue passar com o carro, enfim, essas coisas assim, que paralisa, né, a cidade. Então, isso é força maior. Então, elas também são elementos de exclusão, né, de responsabilidade. Mas todas trabalham com o mesmo critério da conduta delituosa, né? Na conduta do direito penal. É a mesma coisa, você analisa a conduta em si. Até mesmo eu gostaria de comentar um caso. Pois não. Aconteceu isso assim. Me assusta de lembrar e contar. Perto da minha casa, uma hora atrás da minha casa, tem uma determinada empresa. E é um terreno bem grande. Porém, eles tiveram a brilhante ideia de, bem perto dos muros das casas dos moradores do bairro onde que eu moro, de Uhum. fazer um buraco. Pra quê? Não sei. Aí teve um determinado dia que deu uma chuva muito forte Aham. e, graças a Deus, na minha casa não aconteceu nada. Porque minha mãe, né, ela gosta de fazer uma reforma, gosta de mexer, então, assim, foi bem reforçado esse muro. Mas, porém, tipo, umas 3 casas em diante da minha, era uma casa de uma senhora de idade, já era, Uhum. assim, pessoa bem debilitada, o filho, assim, que cuidava tudo. Essa chuva destruiu o muro, e nessa que destruiu o muro, entrou pra toda a água, pra tudo dentro de casa. Que abriu, quebrou a janela, horrível. Sim. E, assim, a pessoa ficou desesperada porque era casa de aluguel. Puxa. Casa de aluguel, a pessoa era um idoso que só tinha somente um filho que cuidava. Aí, nesses casos, o que a gente faz? O caso, eu digo assim, o caso em si, a empresa por ter feito esse buraco, assim, perto do muro, ou no caso, assim, quem tem que entrar com uma ação é o dono da casa? Não necessariamente. Como a gente viu lá no começo das perguntas, a responsabilidade civil ela abrange o dano que foi causado por uma conduta, né? Então, há o dever de reparar. Essa empresa que fez os buracos, ela tinha uma razão de fazê-lo, ela não fez de alegre, não é? Não. E aí, o que acontece? Ela provavelmente iria utilizá-lo. Se porventura choveu pra caramba aquilo que não chove num mês, choveu num dia, tipo, tudo. Você tem alagamento na cidade, você tem queda de árvore, você tem várias consequências, mas que você não pode atribuir a culpa de alguém, ou da prefeitura, ou da empresa, enfim, porque você não tem nexo de causalidade, aquilo foi um caso fortuito, né? Deu uma chuva, um dilúvio, por exemplo, tá? Agora, se você provar que houve omissão dessa empresa, que fez o buraco e não tampou ou não o protegeu, enfim, não é? Aí sim, aí você tem uma omissão. E aí você pode culpar. Ela foi negligente, né? Você Sim, pode. E aí vem a questão, ela é locatária, né? é. Tanto ela pode ingressar, porque ela foi que sofreu, né, diretamente o Sim. dano, como também o proprietário, porque o imóvel é dele. E também é o jeito que tá as coisas, né? Casa, carro, Uhum. o celular, até mesmo um bem independente do valor, se ele é um valor tem um valor sentimental para você ou tem um valor de alto custo, a gente precisa ter um cuidado e a gente sabe que as coisas não são fáceis para ter. Mas eu gostaria de agradecer, professor, por ter aceitado o meu convite, por ter vindo Prazer aqui. é meu. Gostaria de deixar para o senhor agradecer por ter Tá, vindo aqui. tá bem. E quando surgir mais oportunidades, gostaria que o senhor viesse pra gente bater um bate-papo aqui, ter uma Tá conversa bom. leve, como a gente fez. É um prazer. Só, o direito a gente tem que cortar, né? Mas é bem amplo, é bem bacana esse tema aí. Interessa não só os alunos, como a população saber, né? Que isso, como que funciona, né? A indenização por dano e tudo mais. Isso é legal. Eu agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui e poder partilhar um pouco, né, com todos os alunos, e eu acho que isso vai enriquecer cada vez mais, Sim, né, conhecimento e
vai enobrecer bastante a faculdade, isso é legal. Sim. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo professor ter vindo, Obrigado. ter disponibilizado o momento do seu tempo, que eu sei que preparar aulas não é fácil, é corrido, É sim. questão de prova, Eu tô final de nessa. semestre. Então, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui. Valeu. E assim acaba mais um podcast acadêmico. Eu me chamo Maria Letícia e hoje falamos sobre responsabilidade civil de forma geral.